Você gosta ou não gosta? E existe uma parte chamada subconsciente que não tem crivo. E geralmente o nosso racional, ele identifica quando alguém não gosta, quando alguém não quer o nosso bem, então ele diz isso eu não quero, isso eu quero. O subconsciente não faz isso, ele aceita tudo. E para onde vai, para onde ia aquela frasezinha do nosso pai assim: o importante é trabalhar, menino. O importante é manter a sua casa e ter o sustento, menino. De onde, aonde, para onde iam essas frases? Porque era quem te amava que estava falando. O seu racional não filtrava. E aí você cresceu achando que trabalhar é mais importante do que cuidar da sua saúde, sendo que você precisa dela para trabalhar. Entende a questão? Então você prefere levantar 4:30 da manhã para ir trabalhar num frio de lascar que já está chegando, se cuida, mas você não levanta 5 da manhã para gastar 1 hora cuidando do seu corpo. É uma questão de crença. Você tem que inverter isso aí. Porque o seu corpo é o templo de quem? Do Espírito Santo. Então muitas coisas boas que nós não fazemos no nosso corpo para nós termos saúde, não é porque a gente não quer. É porque existe uma vozinha lá no seu subconsciente. E agora pasmem vocês que eu estudei essa semana. É o seu subconsciente que determina o seu comportamento. Por isso que você não vai. Por isso que você tem dificuldade de comer brócolis. Não é porque o brócolis é ruim. Você está entendendo como funcionam as coisas? Então, Deus deixou para a gente capacidade de nos exercitar. Deus deixou para a gente os 8 remédios da natureza. Você sabe quais são? Sabe quais são? Qual o primeiro? E não importa a ordem, me dá aí o primeiro. Luz o quê? Quem toma luz solar todos os dias, crianças, tem mais tendência a serem fortalecidos nos momentos de tristeza, depressão, passa mais longe de quem tem muita vitamina C. E a fonte natural é de onde? D. O sol. Luz solar, qual que é a outra? A água pura. Você sabe que quando a gente bebe muita água durante o dia, o nosso cérebro se oxigena melhor e a gente está mais desperto para estudar, para ler, para trabalhar, para tudo, e ficamos menos nervosos. Porque o cérebro, ele desidrata e ele entra em contrição, isso causa irritabilidade. Tem que beber água. Qual outro remédio? Ar puro. Levanta de manhã, chega na frente assim, em pé na sua sala, abre o peito e respira fundo para você ver se você não é um outro homem depois disso, uma outra mulher depois disso. Respiração, abrir a janela. Ah, mas está frio, nos Estados Unidos tem gelo lá fora. Abre a janela um pouquinho assim mesmo, tem que entrar ar. Depois você fecha. Sério? Qual outro? Descanso, dormir bem. Qual outro? Também, qual que é o outro? Alimentação saudável, confiança em Deus e domínio próprio. Então, queridos, Deus deixou tudo isso. E além do mais, para cuidar do corpo, você precisa ir ao médico, fazer exames de rotina. Deixa eu perguntar aos homens aqui. Quem tem mais de 40 anos aí? Quem tem mais de 40 anos? Todo mundo tem uma crença de que fazer exames, fazer o PSA, ir no urologista e criar essa crença lá no Brasil na tua cabeça, e você vem de lá com ela e continua não indo ao médico para ver como está a tua próstata. Você sabia que o câncer de próstata hoje é o que mais mata homens no mundo? Você já foi ao médico para fazer o exame? Preconceito por quê? Eu prefiro viver, meu amigo. Nós precisamos ir ao médico. Ah, pastor Marcos, mas ir ao médico, por que você não vai? Porque você acha que a saúde aqui, todo mundo que chega aqui diz que a saúde nos Estados Unidos é cara. É cara? É cara? Sim ou não? Quanto custou a consulta no clínico geral aqui? Quanto custa? Hã? Quanto custa uma consulta no clínico geral aqui nos Estados Unidos? $65. Vocês não sabem não?
É de 150 a 200 dólares para baixo. Vai no Brasil, quanto você vai pagar? O mesmo preço, a questão é moeda, amigo. Agora, se você pegar 200 dólares e multiplicar por 5, vai dar R$1.000. Sim, lá não deu uma consulta de R$1.000 no clínico geral. São crenças que a gente coloca dentro da nossa mente, que nos impede de cuidar da nossa saúde. É óbvio que você for fazer uma cirurgia de coluna, outros tipos de coisas mais sérias, sem dúvida são muito caras. Agora, para não chegar nessa cirurgia, paga 200 dólares. Vai lá e faz uma consulta a cada 6 meses. Para ele ver como está o seu sangue, ver como está a sua próstata, ver como está o seu batimento cardíaco, ver como está o seu pulmão. Isso vai te custar muito mais barato amanhã. Então, além dos remédios naturais, a gente tem que buscar os profissionais. Vou terminar minha fala e vou dizer o seguinte: não vai ao médico hoje, não viva os 8 remédios naturais e economize todo o dinheiro que você puder. Certamente, completa para mim que você já sabe. Completa, você vai precisar dele depois. E olhe lá se você não tiver que vender seu sítio, sua casa, seu carro, para cuidar da sua saúde. É melhor você pagar 200 dólares hoje. Deus é sábio demais para errar. Sábio demais para errar. Então, Elisângela, e quando fazemos todos estes, olha, cuidamos da mente, cuidamos da vida espiritual, cuidamos da alma, das emoções, cuidamos do nosso corpo, e quando nós fazemos todas essas coisas e ainda assim, a gente vem a adoecer, como que a gente deve se comportar? Nós temos a nossa confiança em Deus, nós temos um Deus por nós, né? Em Jeremias 17, no versículo 14, a Bíblia diz assim, Jeremias 17, 14, guarda bem esse texto: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Então nós temos um negócio chamado esperança em Deus. Esse texto de Jeremias mostra para nós que nós temos um Deus que cura, um Deus que salva, se Ele realmente for o nosso Deus, se você permitir que Ele seja o Deus. Como que Ele faz isso? Deus cura através de milagres. Ele faz milagres. Amém. Quando você está em oração, quando você está em comunhão com Ele diariamente, Deus nos cura através dos médicos. Deus nos cura através de pessoas, através de uma música, através de alguém que está aqui falando, através de alguém que se encontra aqui no corredor da igreja, que declara uma palavra para você e aquilo era o que você precisava para curar a sua vida. Então, Deus Ele vai usar. Deus nos cura através de uma criança, através da natureza. Nós precisamos confiar nele, porque mesmo se a gente vier a adoecer, a gente tem esse Deus por nós. E eu quero encerrar a minha fala aqui, dizendo que essa data é um dia especial, a gente realmente pensar sobre a nossa saúde. Nós vivemos aqui como imigrantes, num país que não é nosso. Nós não conhecemos muitas vezes os meios de saúde. É por isso que tem uma mulher, não sei se ela já foi, que está lá embaixo pegando os nomes das mulheres, está aqui sentada, pegando o nome de homem que quer fazer o exame, mulher que quer fazer o exame. O programa hoje foi na prática. A gente não vai aqui só falar, te dá também o encaminhamento, as diretrizes para você dizer: não vou consultar porque eu não quero. Você não tem mais essa saída. 1% do câncer de mama, ele se dá em homens. Então o homem também precisa se examinar. Nós vivemos aqui numa vida corrida, a gente não tira tempo para ir ao médico. Eu falo por mim. É uma falta de vergonha na cara que a gente não tem como mulher, porque a gente trabalha, mas não tira o tempo para se cuidar do nosso corpo, da nossa mente, mas também cuidar através de uma consulta médica. E a gente vai procrastinando isso, né? Deixando para lá e não vai cuidando e vai amontoando. Depois, quando a gente vai ver, está o nosso corpo doente, a nossa mente, né? A gente sabe que aqui prevalece uma tal de crise de ansiedade, que é muito comum entre os imigrantes aqui, e a gente tem que mandar tudo isso embora.
E eu quero falar mais uma coisa. Não importa se você tem a genética, né? Quando a pessoa tem câncer, esse câncer pode ser hereditário, genética, está ali no seu corpo. Esse câncer pode ter sido por estilo de vida, você desenvolveu um estilo de vida, um estresse ao extremo, e aí juntou tudo e desenvolveu aquilo. Só que mesmo quando tem a genética, se você se cuidar, se você cuidar da sua saúde, se você fizer os exames rotineiramente, se você dizer para o seu cérebro não vou adoecer e fazer ele acreditar que você é saudável, mas viver uma vida saudável, mandando embora os pensamentos ruins, sendo feliz de fato, sabendo controlar as emoções, porque cada vez que você dá um acesso de raiva, você manda química ruim para dentro do seu corpo e alcança aquelas células que são células cancerígenas, né? Toda vez que você coloca muita adrenalina no seu corpo, toda vez que você desenvolve esses sentimentos ruins, está entrando. E aí, se você tem uma propensão, você vai. Então, que a gente possa realmente fazer jus ao Deus que nos criou, cuidando do nosso espírito, da nossa vida espiritual, da nossa mente e do nosso corpo. Muito bem. Então, queridos, eu acredito que não nos falta conhecimento e nem nos falta instrução. Falta ação. Outro dia, uma pessoa me perguntou assim, isso foi real: Marcos, eu me sinto gordo, como que eu posso ser magro? Eu disse assim: atitude. Atitude. Simplesmente atitude. Mas aqui vai um segredo para você. Pega um pedaço de papel. Isso é sério que eu estou falando. Pega um pedaço de papel. Faz a caneta mesmo, depois você passa para o computador para você pregar no lugar visível. Você vai fazer uma primeira coluna e colocar assim: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E você vai fazer uma linha assim. E aí nessa linha de cima você vai colocar assim: acordar tal horas, todos os dias. Fazer exercício físico 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, whatever, o dia que você quiser. Ler a Bíblia. E você vai colocando tudo aquilo que você tem vontade de fazer, que você sabe que vai te trazer saúde. E aí você começa. Vai ter dias que você vai conseguir levantar 5, você dá um ok. Vai ter dias que você não vai conseguir levantar assim, você diz assim: amanhã vai ser melhor. E você vai desenvolvendo todos os dias um pouquinho de cada vez. Essa semana você conseguiu uma vez, conseguiu caminhar uma vez, maravilha. Quem sabe semana que vem você consegue 2. Mas não deixe de fazer nada, de alguma coisa. Não deixe de fazer algo por você. Lembre-se que os seus comportamentos, eles estão todos sendo moldados e direcionados pelo seu subconsciente. E é o seu subconsciente que vai dizer o que você tem que fazer. Você tem que inverter isso. O subconsciente funciona mais ou menos assim, como se fosse um cano. Pensa comigo nessa expressão: um cano. Visualize essa imagem. E aí ele está cheio de coisas que não devem estar aqui. Está entupindo. Você tem que agora ir colocando outras coisas boas e vai empurrando aquela sujeira, aquelas crenças, aquelas coisas negativas, aquilo que você não consegue fazer, vai sendo substituído por possibilidades. E a sua vida vai mudar. Tenha certeza. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho feito isso. Minha esposa é prova aqui e meus filhos são provas. Há muitas coisas que eu não tinha força de fazer. Mas eu decidi na minha vida que quem manda na minha vida sou eu. E não o que o meu pai me falou, que era mais importante trabalhar. Não o que a mãe me falou. Não o que o amigo da escola me falou. Não o que até a igreja nos falou, porque a igreja também cria crenças que não nos ajudam em nada.
Não acha que tudo que acontece aqui é só coisa boa, não. Acontece coisa aqui que traumatiza pessoas para sempre. Então vá substituindo isso devagar, dia após dia. Vá colocando aquilo que você quer colocar. Eu quero ter um corpo melhor, eu quero praticar atividade física, começa devagarinho. Eu quero comer mais saudável, começa devagarinho. Eu quero ter um café da manhã mais saudável, começa devagarinho. Eu quero ler a Bíblia todos os dias, começa um versículo bíblico por dia. Não queira ler 3 por dia, vá devagar, mas vá todos os dias. E você verá que pode ser que você nunca vai fazer parte dessa estatística. E nós homens também não. E de muitas outras enfermidades. Então que Deus abençoe a gente. Que Deus nos leve a entender que esse corpo é a morada de Deus. E que um dia, como disse Paulo, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Se você adoecer, Ele vai continuar te amando. Mas Ele gostaria que você chegasse lá mais saudável do que nunca. Deus te abençoe. Esse é o meu desejo. E com certeza é o da minha esposa também. E é dessa igreja para você. Amém? Vamos agradecer a Deus através da oração. Quero convidar você a ficar em pé.